Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 14/6, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 55 ao capítulo 57, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do Salmo 55, que é um salmo de Davi. E aqui nós vamos ver Davi falar de sentimentos profundos dele. Hoje nós conhecemos muito bem a síndrome do pânico, não é? A ansiedade, o descontrole emocional é muito evidente nos nossos dias, mas não naquela época. Mas Davi conseguiu trazer na leitura de Salmo essas aflições que hoje nós sabemos muito bem como é. Olha só. Ouve minha oração, ó Deus. Não ignores o meu clamor por socorro. Ouve e me responde, pois estou sobrecarregado e confuso. Meus inimigos gritam contra mim e fazem ameaças perversas. Sobre mim trazem desgraças e me perseguem furiosamente. Dentro do meu peito, meu coração acelera de terror, o terror da morte se apodera de mim. Sou tomado de medo e pânico e não consigo parar de tremer. E aí você deve estar se perguntando, em que momento Davi sofreu esse tipo de angústia, né? Que é rapidamente caracterizado pelas vivências nossas hoje. Podemos claramente ver esse peito acelerado, terror da morte, medo, pânico, não consigo parar de tremer. Não existe, sabe, outra palavra senão a questão da síndrome do pânico, né? Da ansiedade e desse descontrole emocional. E quando foi que Davi vivenciou essas coisas? Sabe quando? Quando ele foi traído pelo próprio filho, chamado Absalão. Houve a traição de Absalão e também do seu conselheiro e amigo Aitofel. Era um homem da confiança de Davi. Fazia parte do grupo dos conselheiros do rei. Então, aqui nós tivemos um momento muito difícil para Davi. E você sabe como é que foi essa traição de Absalão. Ele usurpou o trono do próprio pai e quis matar o próprio pai. Então, nesse momento aqui da história, Davi passa por estas emoções de terror, de morte, de arritmia cardíaca aqui. Peito acelerado, medo e pânico, né? Ou seja, ele não parava de tremer, ele estava no descontrole realmente. E aí ele continua: quem me dera se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe e encontraria descanso. Ele queria fugir daquela situação. Sim, fugiria para bem longe, para o sossego do deserto. Sim, se eu me apressaria em escapar para um lugar distante do vendaval e da tempestade. Confunde o Senhor, frustra os seus planos, pois vejo violência, conflito na cidade. De dia e noite os muros são guardados de invasores. Mas a perversidade e a maldade está do lado de dentro. Olha só, o próprio filho dele. Tudo está desmoronando. Ameaças, engano, correm solto pelas ruas. Não é meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não, são os meus adversários que se levantam contra mim. Deles eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual.
Ou seja, não é os inimigos lá de fora, não, é gente daqui de dentro, de igual comigo, né? Que faz parte do meu convívio. E aí ele fala assim, meu companheiro e amigo chegado. Aqui ele está falando de Aitofel. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Que a morte apanhe meus inimigos de surpresa, que desçam vivos à sepultura, pois maldade mora dentro deles. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me livrará. Pela manhã, ao meio-dia, à noite, clamo angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me resgata e me mantém salvo da batalha. Embora muitos ainda estejam contra mim, Deus, que governa desde a eternidade, me ouvirá e lhe dará o que merece. Pois os meus inimigos não querem mudar sua conduta. Eles não temem a Deus. Quanto ao meu companheiro, ele traiu seus amigos e não cumpriu suas promessas. Sua fala é macia como manteiga, mas em seu coração há guerra. Suas palavras são suaves como azeite, mas na verdade são punhais. Entregue, olha o conselho que ele dá em meio a esse momento que ele viveu. Entregue suas aflições ao Senhor e ele cuidará de você. Bateu a aflição, terror de morte, arritmia cardíaca, coração acelerado, descontrole emocional, Davi nos traz a solução. Ele nos mostra o caminho que ele mesmo trilhou. Entregue suas aflições ao Senhor e ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. Tu, porém, ó Deus, lançará os perversos sobre o abismo de destruição. Assassinos e mentirosos morrerão ainda jovem, mas eu sempre confiarei no Senhor. E aí nós vamos ver o 56, que é um outro salmo de Davi, né? E essa ocasião aqui foi quando os filisteus o prenderam em Gate. E aí, né, ele vai compor e ele vai falar também de uma outra, de um outro sentimento, de outro momento na vida dele que lhe causou grande abalo emocional. Então ele vai falar sobre medo, e que o medo pode trazer um estrago na vida da pessoa, mas ele traz a receita. Ele vai trazer-nos uma receita para combatermos o medo. Ele diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição. Meus inimigos me atacam o dia todo. Vivo perseguido por aqueles que me caluniam, e muitos me atacam abertamente. Quando eu tiver medo, porém, olha o conselho, confiarei em ti. Louva a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer o simples mortal? Então aqui vai as atitudes que são contrárias ao medo que Davi nos ensina no Salmo 56. Qual é a primeira atitude? Confiarei em ti. Segunda atitude, louva a Deus pelas suas promessas. Tire o foco das circunstâncias que querem roubar a tua paz e foque em Deus. Então, primeira atitude, confiarei em ti. Segunda atitude, louva a Deus por suas promessas. Terceira atitude, confio em Deus. Quarta atitude, não temerei. Olha quantas coisas, né? Davi nos ensina nesses dois salmos. E ele continua. Sempre eles distorcem o que eu digo e passam dias tramando me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam os meus passos, ansiosos por me matar. Castiga-os por sua maldade, Deus. Derruba-os em sua ira. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste as minhas lágrimas num jarro, em teu livro registraste cada uma delas.
Então, nenhum dos teus sofrimentos passam despercebidos a Deus. Meus inimigos bateram em retirada quando eu clamei a ti. Um dia e uma coisa eu sei, Deus está do meu lado. Louva a Deus pelas suas promessas. Sim, louva o Senhor por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. E o que me podem fazer os inimigos mortais? Cumprirei os votos que fiz a ti, Senhor, e te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte e não deixaste que os meus pés tropeçassem. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. E para finalizarmos o 57, que é outro salmo de Davi, né? Onde ele clama por misericórdia. Veja só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, em ti me refugio. À sombra das tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar e me envergonhará os que perseguem-me. Meu Deus enviará seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar a presa humana. Seus dentes são como lanças de flecha, uma língua que corta a espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios cairão nela. Meu coração está firme em ti, ó Deus, e o meu coração está firme. Por isso, canto louvores a ti. Desperta minha alma, desperta a lira e a harpa. Quero acordar e amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor me eleva até os céus e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus e que a tua glória brilhe sobre a terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de ti o nosso coração. E eu sei que nenhuma das nossas emoções pode passar desapercebida ao Senhor. O Senhor nos conhece nos momentos difíceis, nos momentos alegres. O teu olhar está sobre nós. Queremos declarar a nós mesmos essa certeza, que o Senhor é Deus fiel e cuida de nós. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.